Olá a todos, bem-vindos ao novo webinar na dinâmica de sistemas. Este é o segundo webinar. No primeiro trabalhámos a ligação entre a base paradigmática de dinâmica de sistemas, que é a cibernética, portanto trabalhámos as raízes cibernéticas da dinâmica de sistemas, a evolução ao longo do tempo da cibernética, também as relações com a quarta revolução industrial e também o percurso da dinâmica de sistemas, a influência que a dinâmica de sistemas teve na área da gestão, da economia, também na área do desenvolvimento sustentável, e alguns pontos, introduzimos também alguns conceitos fundamentais relevantes para a área da dinâmica de sistemas, que vêm também dessas raízes cibernéticas da dinâmica de sistemas, nomeadamente no que se refere à computação e à relevância da computação para perceber alguns pontos específicos da dinâmica de sistemas. Isso são questões às quais iremos regressando ao longo desta série de webinars. Neste segundo webinar vamos estar centrados nas variáveis dinâmicas e modelação. Para cada webinar eu ponho sempre a ligação para o webinar anterior, eles estão disponíveis numa playlist só dos webinars em torno da dinâmica de sistemas, e portanto sempre que ponho um webinar, ponho na descrição do vídeo a ligação para o webinar anterior. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Escola de Ciências Económicas e das Organizações da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, sou investigador em Ciências da Complexidade, Tecnologias Quânticas, Inteligência Artificial, Estudos Estratégicos, Inteligência e Segurança, Fintech e Modelação do Risco Financeiro. Neste segundo webinar, portanto, passando então ao webinar propriamente dito, vamos vamos recuperar aqui um ponto fundamental vindo do primeiro webinar, que é a computação, a questão da computação. Portanto, e a dinâmica de sistemas trabalha em força com um modelo computacional, e iremos ver que é um modelo computacional em rede de computação analógica, mas embora também depois de computação analógica, quer em tempo contínuo, quer em tempo discreto, embora no caso do tempo discreto temos uma sequência de momentos. Enquanto no tempo contínuo estamos a trabalhar com o tempo em termos contínuos, mas já vamos detalhar um pouco mais esta questão. Agora, olhando para a questão da computação, ela é fundamental porque, do ponto de vista formal, matemático, os modelos com que vamos trabalhar são modelos com variáveis reais e de computação analógica. Na realidade, quando simulamos esses modelos, e alguns modelos apenas podem ser simulados em computador, principalmente modelos, por exemplo, que apresentam caos, nesses casos é a simulação de computador que serve de base também para a investigação até do próprio modelo. Ora bem, essas simulações em computador e a dinâmica de sistemas em termos gerais trabalha em força depois com simulações em computador, e iremos ver essas simulações. Aí estamos a transitar daquilo que é a base formal do modelo analógico, computacional analógico, para um modelo digital, para uma simulação digital do modelo. Portanto, e a ideia é a simulação digital ter uma boa aproximação em relação ao modelo analógico. Para alguns problemas, o modelo analógico pode ser calculado à mão, portanto, e podemos aplicar as técnicas de resolução de equações diferenciais em tempo, portanto, e também podemos trabalhar com os mapas dinâmicos, no caso em tempo discreto, mas em tempo contínuo trabalhamos com equações diferenciais, e a base central da dinâmica de sistemas trabalha em tempo contínuo. Então, considerando as equações diferenciais, algumas delas nós podemos resolver à mão, e aí estamos no seio do modelo analógico, do modelo computacional analógico. No entanto, se simularmos em computador, transitamos para a dimensão digital, para uma implementação digital daquilo que era um modelo analógico. Esta questão é uma questão que iremos recuperar
mais adiante nesta série de webinars em torno dos limites relacionados com a simulação e dos limites computacionais, mas isso será trabalhado mais adiante. Para já, vamos trabalhar com a questão da ligação computacional ao nível do modelo dinâmico, do que é um modelo dinâmico e qual é que é a base computacional do modelo dinâmico, o que nos dá a base da própria modelação dinâmica. Ok, então vamos olhar um pouco e recuperar este diapositivo. Já estava presente, já tinha sido apresentado na primeira sessão, no primeiro webinar, mas vamos recuperá-lo, e aqui temos então a computação em termos de um cálculo que liga um input a um output segundo uma regra de ligação entre input e output. E no caso da dinâmica de sistemas, esta ligação entre input e output é tal que para cada input corresponde um e apenas um output. Para cada input corresponde um e apenas um output, segundo uma regra. Essa regra estabelece a base, estabelece a relação em termos computacionais, ou seja, é a regra de ligação que, dado um input, nos dá o output correspondente. Ora bem, isso expressa-se em termos de uma função, do ponto de vista matemático, isto expressa-se em termos de uma função. Portanto, é uma representação em que podemos trabalhar em termos, então, podemos trabalhar a computação em termos de funções matemáticas. Ok, então, fazendo esta correspondência com o conceito de função no seio da matemática, o conjunto de inputs corresponde ao nosso domínio, o conjunto de outputs está num conjunto de chegada, portanto, está incluído num conjunto de chegada, portanto, o nosso contradomínio pode coincidir com o conjunto de chegada ou não, mas, portanto, o conjunto de outputs está trabalhado a partir da ligação com um conjunto de chegada. E a regra de transformação transforma cada input num output. Então temos a função enquanto uma expressão matemática de uma computação, em que para todo o elemento do domínio, ou seja, do conjunto de inputs, existe um e apenas um y, portanto, apenas um output, tal que esse output, portanto, x input, y output, tal que esse output seja igual a quê? Ao resultado de aplicar a minha função, ou seja, a minha regra, para trabalhar o input obtendo aquele output. Portanto, então a ideia é a função transforma um input num só output. E esta é uma computação funcional, portanto, que é sempre em que no input nunca correspondem múltiplos outputs. Um input corresponde apenas a um output, estando completamente determinado nesse sentido. Claro que isto é computação determinística. Agora, vamos olhar aqui para a função dinâmica mais básica. Então temos uma variável dinâmica, que é o meu output, e o meu input é o tempo, sendo e aqui a função matemática é uma regra que faz corresponder a cada momento do tempo um valor para a minha variável dinâmica. Então o tempo é o meu input. Agora, a questão é que tempo é este? Estamos a falar de tempo cronométrico ou cronometrizável, tempo cronológico expresso numa quantificação que o cronometriza. Ou seja, o que é que isto significa? Portanto, cronométrica significa que estamos a medir o tempo. Por exemplo, utilizando um relógio, utilizando um cronómetro, por exemplo, a ideia é nós vamos medir o tempo e essa medição do tempo, essa cronométrica, permite-nos trabalhar o tempo em termos de uma variável quantificada, portanto, quantificar o tempo. Ok. Então, essa quantificação do tempo funciona como input para obter uma outra quantidade, neste caso, o que é um valor da minha variável dinâmica. E qual é que é, e a questão é esta, para diferentes valores do tempo, desta minha variável dinâmica,
que resulta da cronometrização do tempo. Quando dizemos valores do tempo nesse sentido, estamos na realidade a falar de valores resultantes da minha medição do tempo, em termos, numa cronométrica, ok? De um tempo cronológico, utilizando uma cronométrica, utilizando relógios, por exemplo. E essa medição do tempo, portanto, digo assim, já se passou 1 minuto, ok, vou ver o valor da minha variável dinâmica. Ou já se passaram 2 segundos, vou ver o valor da minha variável dinâmica. E eu tenho a evolução da minha variável dinâmica em função de uma outra variável também quantificada, que é a minha cronométrica. Ok. Então, o tempo aqui, quando se fala em tempo aqui, estamos a falar desta cronométrica, expressa ou em tempo discreto, ou seja, em diferentes momentos de tempo, com intervalos em que damos saltos de um intervalo para o outro, portanto, observamos o sistema ao fim de 1 minuto, ao fim de cada 2 minutos, ao fim de cada hora, observamos o sistema e vemos o sistema dinâmico e vemos o valor de uma variável relevante, ok? E depois vemos qual é que é a evolução e vamos expressar essa evolução segundo uma regra matemática. E essa regra é a regra de evolução dinâmica. E aqui para já estamos a trabalhar com a ideia de sistemas determinísticos. Depois, no final, haverá um último webinar em que iremos falar acerca da questão dos, portanto, de regras dinâmicas com a parte aleatória, portanto, e com os processos, um bocadinho acerca dos processos aleatórios ou processos estocásticos. Mas isso é um tópico especializado que vai um pouco para além daquilo que nós, desta série de webinars, é apenas para conhecimento adicional e para análise adicional ao nível desta relação com a computação e também com a cibernética. Mas isso já é um outro nível que, por exemplo, é aplicado no contexto das finanças, é fortemente utilizado. Na modelação, por exemplo, dos mercados financeiros. Agora, mas para já, toda a nossa base vai se situar naquilo que é uma tradição que vem da aplicação da mecânica clássica e do cálculo que vem de Newton e da matriz da mecânica clássica, da matriz matemática da mecânica clássica. Ok, então olhando para esta questão, portanto, quando digo tempo, falo da variável quantificada, portanto, resultante desta cronométrica, ok? E este é o input tempo, output valor da variável, e temos aqui uma expressão matemática que formaliza a regra de evolução dinâmica, em que dado eu posso dar como input um determinado valor para a minha variável tempo, e esse valor dá-me um valor previsto para a minha variável dinâmica. Ok, então isto permite prever o comportamento do sistema. Depois já iremos falar um bocadinho acerca do caso quando temos desvios em relação à evolução, à regra dinâmica, mas a regra dinâmica se verifica em média. Então estamos a formalizar, na verdade, o comportamento médio do sistema, mas pode haver pequenos desvios, portanto, os tais erros de previsão, e aí trabalhamos com a área da regressão, mas isso é um ponto que iremos ver já daqui na parte final deste webinar, em torno da lei de Moore, da modelação da lei de Moore. Mas vamos olhar para já para um caso mais elementar em que temos, em que nos permite ilustrar a função como um modelo computacional de uma dinâmica. Neste caso temos 2 tweets, os tweets foram realizados no mesmo momento do tempo, ou muito próximo um do outro, portanto não praticamente realizámos um tweet e depois logo a seguir o outro, portanto sem um desvio, praticamente, portanto um desvio mínimo. Ok, e vamos começar a observar o comportamento dos 2 tweets ao fim de diferentes minutos, portanto. Deixem-me só aqui,
porque eu estou a fazer simulações ao mesmo tempo aqui num computador quântico da IBM, de uma rede neural, e o computador não convém que entre em hibernação, para ir vendo como é que é a evolução disto. Bem, mas voltando aqui ao webinar, portanto, nós temos então as visualizações em simultâneo. Ao fim de um minuto, vemos quantas visualizações deste tweet houve e quantas visualizações houve para este tweet. Ok. Ao fim de um minuto, temos uma visualização para o tweet 1 e uma visualização para o tweet 2. Estão na mesma. Ao fim de 2 minutos, temos 2 visualizações para o tweet 1 e 3 visualizações para o tweet 2. O tweet 2 vai em vantagem. Aqui tem uma vantagem de mais uma visualização do que o tweet 1. Ao fim de 3 minutos, temos 4 visualizações do tweet 1 e 5 visualizações do tweet 2. Continua com vantagem, o tweet 2. Mas ao fim de 4 minutos, o tweet 1 de repente passou para 8, já ultrapassou o tweet 2. E ao fim de 5 minutos, o tweet 1 tem 16 visualizações, enquanto que o tweet 2 só tem 9 visualizações. Ao fim de 6 minutos, temos o tweet 1 com 32 visualizações e o tweet 2 com 11 visualizações. E ao fim de 7 minutos, o tweet 1 tem 64 visualizações e o tweet 2 tem 13 visualizações. Ok. Portanto, temos aqui uma diferença entre os dois tweets. Embora o tweet 1 inicialmente parecesse estar com uma evolução mais lenta do que o tweet 2 e o tweet 2 estivesse com vantagem em termos de número de visualizações, o tweet 1 rapidamente ultrapassou o tweet 2 e ao fim de 7 minutos temos uma diferença, com uma diferença cada vez maior. Na verdade, o tweet 1 corresponde àquilo que se chama uma dinâmica viral e que ocorre para alguns tweets, que têm essa dinâmica viral em que começam a ser muito partilhados e muito visualizados muito rapidamente. E outros tweets que têm uma progressão mais lenta, linear, e vamos ver isso mesmo agora a seguir, depois quando virmos as equações. Mas para já, o que é que nós temos aqui? Temos a evolução do tweet 1 e a evolução do tweet 2. Temos o tempo medido em minutos. Ao fim de 1 minuto, vimos como é que isto estava. Ao fim de 2 minutos, ao fim de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Ok. E há aqui uma questão central, como modelar então as visualizações de cada um dos dois tweets. E esse é o ponto fundamental da dinâmica de sistemas. Como modelar o comportamento de variáveis dinâmicas. E aqui a primeira questão é qual é a variável independente e a variável dependente. A segunda questão, qual a relação entre a variável independente e a variável dependente. Ok, a variável independente é o meu input, neste caso é o tempo. A variável dependente, neste caso é a minha variável crítica, que é o número de visualizações do tweet. E temos 2 tweets, portanto temos 2 variáveis aqui, que são as visualizações do tweet 1 e as visualizações do tweet 2. O que é que nós queremos expressar é, face a diferentes valores aqui do tempo medido em minutos, qual é que vai ser, como é que nós estabelecemos uma correspondência em que tomamos isto como input e obtemos o número de visualizações como output. Ok. Para isso precisamos de uma regra matemática, que é a nossa função, que vai fazer determinadas operações ao tempo, à variável tempo, e obter a partir dessas operações um valor para o número de visualizações do tweet. Portanto, pretendemos modelar o comportamento das visualizações do tweet e ao longo do tempo. Então a variável independente, ou seja, o nosso input é o tempo, aquela variável tempo quantificada a partir daquela cronométrica, e a dependente é o número de visualizações do tweet. Então temos t, tempo, nossa variável input, e as variáveis dinâmicas, que são o nosso output, são uma função do tempo. Ok, em termos computacionais temos o tempo como input e se quisermos podemos fazer previsão, portanto podemos depois ter um número previsto de visualizações como output. A questão é como se chegar à relação entre input e output. Para isso temos de ver como é que a evolução se dá em função do tempo. Olhando aqui, o que é que nós encontramos? Vemos que quando temos 1 minuto, ao fim de 1 minuto, o número de visualizações no tweet 1 é igual a... Para já vemos uma coisa, antes disso, a evolução em termos de visualizações
vai duplicando, portanto, 1, 2, 4, 8, portanto, aqui passou para 2, aqui para 4, aqui para 8, aqui para 16, aqui para 32, aqui para 64. Portanto, vemos que há aqui uma razão de 2 em termos de, uma razão multiplicativa, aqui em termos de 2, do ponto de vista de ordem matemática presente aqui na sequência, essa base é multiplicativa com uma duplicação. Ora bem, se é multiplicativa com uma duplicação, vamos ver isto em função de expoentes de 2. Então, o que é que nós temos aqui? Temos, portanto, a base 2 e o expoente em função do tempo. Ao fim de um minuto, temos 2 elevado a 0. Ao fim de 2 minutos, temos 2 elevado a 1. Ao fim de 3 minutos, temos 2 elevado a 2. Ao fim de 4 minutos, temos 2 elevado a 3. Ao fim de 5 minutos, temos 2 elevado a 4. Ao fim de 6 minutos, temos 2 elevado a 5. E ao fim de 7 minutos, temos 2 elevado a 6. Porque, de facto, 2 elevado a 0 corresponde a uma visualização. 2 elevado a 1 corresponde às duas visualizações. 2 elevado a 2 corresponde a 4 visualizações. 8 visualizações é equivalente a 2 elevado a 3. 16 visualizações é equivalente a 2 elevado a 4. 32 visualizações é equivalente a 2 elevado a 5 e 64 a 2 elevado a 6. Se virmos os expoentes, a relação entre estes expoentes, portanto, a base é a mesma, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, aquilo que muda é o expoente. E se virmos esse expoente, a relação entre o expoente e o tempo é a seguinte, então, quando é 1, o expoente é 0, quando é 2, o expoente é 1, quando é 3, o expoente é 2, quando é 4, o expoente é 3, quando é 5, o expoente é 4, quando é 6, o expoente é 5 e quando é 7, o expoente é 6. Ou seja, o expoente é sempre igual ao número de minutos menos 1 minuto. Ou seja, ao t menos 1. Então, fica 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 3 menos 1, 2 elevado a 4 menos 1, 2 elevado a 5 menos 1, 2 elevado a 6 menos 1, 2 elevado a 7 menos 1. Então, as visualizações do tweet 1 são iguais a quê? A 2 elevado a t menos 1. Dado o t, eu posso obter as visualizações fazendo isto, 2 elevado a t menos 1. E para o segundo tweet, se virmos aqui, a sequência é linear. O crescimento é linear, aqui não é linear o crescimento. Mas aqui é, portanto, o que é que nós temos? Ao fim de 1 minuto temos uma visualização. Ao fim de 2 minutos temos 3 visualizações. Ora bem, se nós multiplicarmos, portanto, e ao fim de 5 minutos temos uma visualização que corresponde a 2 vezes 1 menos 1. Ao fim de 2 minutos temos 3 visualizações, que corresponde a 2 vezes 2 menos 1. Ao fim de 3 minutos temos 5 visualizações, que corresponde a 2 vezes 3 menos 1. Ao fim de 4 minutos temos 7 visualizações, que corresponde a 2 vezes 4 menos 1. Ao fim de 5 minutos temos 9, 2 vezes 5 menos 1. 12 minutos, 2 vezes 6 menos 1. Ao fim de 7 minutos, 2 vezes 7 menos 1. Então nós temos o tempo sempre 2 vezes o tempo, 2 vezes o número de minutos, menos 1 minuto. Ok, então temos a nossa variável dinâmica, a nossa equação dinâmica, portanto, e que nos dá aqui a função. A função é 2 vezes t menos 1. Aqui a função era 2 elevado a t menos 1. Esta é a dinâmica para cada um deles. A dinâmica viral tem sempre esta estrutura, portanto, nós temos uma base e depois, em função do tempo, temos um crescimento exponencial. É particularmente relevante no contexto das tecnologias, no contexto tecnológico em que temos estas trajetórias exponenciais fortemente trabalhadas pelos futuristas, transhumanistas, todos esses grupos trabalham em força com a questão das exponenciais, que querem como base de previsão da evolução tecnológica, mas também como discussão acerca de como é que a evolução tecnológica vai impactar os diferentes setores em que as tecnologias são aplicadas. Portanto, este é um ponto fundamental agora acerca das dinâmicas virais, tem essa tendência exponencial. Agora vamos ver aqui e também na propagação de doenças infecciosas, quando entra na fase exponencial, portanto temos estas dinâmicas exponenciais, portanto que é multiplicativo, portanto temos uma ordem multiplicativa.
e podemos estabelecer em termos de uma base elevada a um expoente que depende do tempo. Então o que é que nós temos? Vamos ao algoritmo para este tweet 1. Como é que seria o algoritmo então? Portanto, à função corresponde um algoritmo. No seio da programação funcional, por exemplo, a linguagem Python, que é a grande linguagem neste momento para a data science, para a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, é a linguagem Python. Ela tem uma base de programação funcional. Também podem trabalhar com a chamada programação orientada a objetos, mas Object-Oriented Programming, mas a base central da programação em Python é funcional, o que significa que nós podemos trabalhar com define-se funções em que, dados inputs, obtemos outputs. Ora, a cada função corresponde um algoritmo, e nós temos aqui o algoritmo para o primeiro caso. Temos input, t, é o tempo. O passo, ou melhor, a minha cronometrização, a minha variável tempo cronometrizada, portanto temos uma cronometrização para o tempo expressa em termos em que eu posso expressar o tempo cronológico em termos de uma variável quantitativa. Ok, neste caso um número real. Dado o input, ou no caso se estivermos a pensar no tempo em termos discretos, podemos pensar aqui em termos de números naturais, ok. Ou números inteiros, portanto, podemos e isso corresponde depois aos mapas dinâmicos, mas isso é uma matéria para mais adiante. Se víssemos, se esta regra se mantiver também para abaixo do minuto, portanto a ideia, ficávamos com uma regra de tempo contínuo. Mas isso depois iremos trabalhar em mais detalhe mais adiante. Hoje estamos, neste webinar, estamos a trabalhar somente com o modelo com consequências em função do tempo, com o tempo a ser medido em termos discretos. Então temos o input t. Passo 1, subtrai 1 ao input, t menos 1. Passo 2, devolve 2 elevado a t menos 1. Eleva 2 ao valor obtido no passo 1 e devolve o resultado. Temos o nosso algoritmo. Agora, portanto, a cada função, uma função pode ser expressa em termos de um algoritmo, principalmente numa linguagem de programação funcional. Tem aqui em Python, def num underscore tweet. Ora, isto é o nome da minha função, número de tweet, foi num underscore tweet porque é sugestivo, podia pôr f. Agora, a ideia aqui é que o nome da função, no meu programa em Python, no meu programa de computador em Python, expresse o que é que a função faz, neste caso, o que é que ela está a calcular, o número de tweets. Dando como input o quê? T, que é o tempo. Então, calculem primeiro, e aqui este primeiro quadradinho de código tem precisamente o input, o algoritmo, expressa aqui em termos dos seus 2 passos. Portanto, define, função def significa define, função num underscore tweet, abre parênteses, fecha parênteses, tenho aqui os meus argumentos da função, neste caso quais é que são os inputs, 2 pontos, e depois tenho o corpo do meu algoritmo, que corresponde àquilo que nós temos de fazer para fazermos o cálculo. Primeiro passo, calculamos o expoente, t-1, e vamos atribuir o resultado de t-1, em linguagem de programação, este sinal de igual corresponde ao atribui, lê-se atribui à variável expoente que valor t-1. Isto é uma variável auxiliar. Portanto, vou guardar em memória, se quiserem, numa ideia de memória de trabalho, do ponto de vista de inteligência artificial, podemos pensar nestes termos, vamos guardar numa variável local, portanto, que é numa memória de trabalho, o valor de quê? De t-1, portanto, de subtrair 1 ao valor do input. Depois, devolvemos o quê? Return é devolve ao sistema o quê? 2 elevado ao meu expoente. O elevado é 2 asteriscos. Se fosse um só asterisco, é multiplica. 2 asteriscos é 2 elevado ao expoente. Devolve isto. Então, temos aqui o algoritmo expresso precisamente para a função. Havia uma forma mais compacta de fazer isto em Python, que era porque o Python permite trabalhar com estas expressões matemáticas e trabalha com a precedência também, e nós podíamos definir simplesmente a função a partir da sua forma funcional mesmo, desta que temos aqui, 2 elevado a t-1.
portanto, seria devolve diretamente 2 elevado a t menos 1, porque ele faz estes cálculos logo automaticamente. Então podíamos ter def num_tweet, t, return, devolve, 2 elevado a, abre parênteses, fecha parênteses, t menos 1. Ele vai fazer primeiro este cálculo, t menos 1, e depois ele eleva 2 ao valor que obtém aqui. Ok. Se implementarmos isto numa linha de comandos do Python, nós temos num_tweet, se pusermos para o momento 1, obtemos o valor 1. E podemos obter, se esta dinâmica se mantiver viral, ao fim de 10 minutos, quantas visualizações é que nós vamos ter para este tweet? 512. É o valor previsto de visualizações para este tweet. E podem confirmar, fazer 2 elevado a 10 menos 1, fica 2 à nona, e temos a previsão em termos de número de visualizações. Para 2 minutos tínhamos 2, para 3 minutos temos 4, portanto, agora a questão, deixo para quem quiser, qual o algoritmo para o segundo caso. Portanto, quem quiser realizar, basta formalizar nestes termos, mas para o segundo caso. Portanto, é uma tarefa que fica. Ora bem, então vamos olhar agora para um outro ponto. Quando nós temos uma variável dinâmica, nós podemos calcular uma taxa de variação, ou seja, que nos dá, em termos médios, como é que a variável está a mudar. Basicamente, o que é que nós podemos fazer? Para um dado intervalo de tempo, observamos o valor da variável num dado momento e em ΔT momentos antes, portanto, ΔT segundos antes, por exemplo, ΔT minutos antes, aquilo que for, portanto, é o intervalo de tempo. Então, qual era o valor da variável naquele momento, qual era o valor da variável ΔT momentos antes, portanto, dentro da minha cronométrica. Então, faço esta variação, o valor em t da variável em t menos o valor da variável em t menos ΔT e divido isto por ΔT. Isto dá-me uma ideia de como é que a coisa está, do modo como a coisa está a variar ao longo do tempo, como a minha variável está a variar ao longo do tempo. E no caso, se eu calcular a minha taxa de variação para o tweet 1, o que é que eu obtenho? Visualizações do tweet 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se eu calcular a taxa de variação nestes termos, o que é que eu obtenho? 1, 2, 4, 8, 16, 32, ou seja, ele está, em termos de taxa de variação, utilizando o ΔT para 1 minuto, aquilo que acontece é que vemos que está a crescer exponencialmente, portanto está a seguir esta progressão, no fundo uma progressão geométrica, ela continua a seguir essa progressão. Agora, no caso do tweet 2, que é linear, a taxa de variação é constante. Na verdade, se calculássemos depois em tempo contínuo a derivada, nós obtínhamos um movimento de velocidade constante para o tweet 2, uma dinâmica de velocidade constante. Mas isso é uma questão que não irá ainda ser trabalhada neste primeiro webinar, que se situa somente nesta sequência de valores ao longo do tempo e na função em termos dinâmicos, mas fica a ideia da taxa de variação. Isto faz a ponte para aquilo que será o próximo webinar, que já vai trabalhar com as equações diferenciais e com o integral e com o conceito integral e já com o conceito de derivada. Mas para já fica a ideia da taxa de variação. Se nós calculássemos a partir da equação dinâmica, e podemos calculá-la, por exemplo, para o primeiro tweet, o que é que nós obtemos? Valor em momento t, valor em t menos ΔT, a dividir por ΔT. Fica então 2 elevado a t menos 1 menos 2 elevado a t menos ΔT, portanto, t menos ΔT, menos 1. Portanto, porque a minha variável é sempre t menos 1. E se é em ΔT momentos antes, fica t menos ΔT menos 1. Tudo a dividir por ΔT. E tínhamos aqui a expressão dinâmica para a taxa de variação. Tínhamos também uma regra dinâmica que podia ser expressa em termos de uma função dinâmica. Ok, no caso do outro tweet, vamos calcular a variação num segundo tweet a dividir pela variação no tempo. Qualquer que seja a variação no tempo que eu ponho aqui. Portanto, tenho a observação no momento t, tenho a observação ΔT, neste caso está em minutos, portanto, ΔT minutos antes. Se fizermos esta variação a dividir por ΔT minutos, o que é que nós obtemos? Aqui é 2 vezes t menos 1, porque
porque essa era a minha equação, 2 vezes t menos 1. E aqui o que é que nós temos? 2 vezes, qual é o momento, menos, portanto, o quê? Menos 2, para obtermos o número de tweets, o número de visualizações, t menos delta t minutos antes, o que é que nós temos de ter aqui? É 2 vezes t menos delta t, este é o tempo, o valor da variável tempo em delta t minutos antes, 2 vezes t menos delta t, menos 1. Ok, e esta variação que eu tenho de obter a dividir por delta t. Então isto fica 2t menos 1, menos 2t menos 2 delta t, meu intervalo de tempo, menos 1, e continuando fica 2t menos 1, menos 2t, mais, portanto, menos por mais dá menos por menos dá mais 2 delta t, menos por menos dá mais aqui, mais 1. Ora bem, 2t corta com o 2t, menos 1 corta com o 1, fica 2 delta t, a dividir por delta t, fica 2. Portanto, aqui a taxa de variação é sempre constante. Qualquer que seja o intervalo de tempo que eu calculo, aqui a taxa de variação vai ser sempre constante, igual a 2. Portanto, temos 2. A ideia é que temos aqui, então, uma taxa de variação constante que está associada ao crescimento linear, neste caso do tweet 2. Ok, vimos para este caso dos 2 tweets, que é um caso, para este exemplo de 2 tweets, vamos ver para um caso com dados reais mesmo da lei de Moore. Portanto, a lei de Moore vem de Gordon Moore, que foi o cofundador da Intel Corporation, aproximadamente, e ele verificou que aproximadamente a cada 2 anos o número de transistores por microchip duplicava. Isto conduziu à chamada lei de Moore. Estamos a falar na década de 60. Num chip de computador, o que é que nós temos, pensando em termos da lei de Moore? Num chip de computador, os transistores, o que é que eles fazem? Eles permitem trabalhar com uma computação binária, implementar fisicamente uma computação binária, em que eles podem transitar entre 2 estados binários 0 e 1. E isto é a linguagem de base da computação. Um chip de computador pode ter milhões de transistores que estão continuamente a ligar e desligar, portanto, a trabalhar esta lógica binária, ajudando a realizar cálculos complexos binários. Portanto, estamos no contexto da computação binária. Ora bem, e a lei de Moore, o que é que ela diz? O número de transistores por microchip duplica a cada 2 anos. Então a lei de Moore descreve uma regularidade empírica, diz aqui no World in Data, dá-nos aqui a implicação do ponto de vista sistémico. Descreve a regularidade empírica de que o número de transistores em circuitos integrados duplica aproximadamente a cada 2 anos. E este avanço é importante para outros aspectos do progresso tecnológico na computação, tal como a velocidade do processamento e o preço dos computadores, tal como uma miniaturização, por exemplo, num smartphone, tem mais poder computacional do que tinha a NASA quando pôs um homem na Lua. Mas isto nós transportamos nos nossos bolsos, se caem, compramos outro, portanto, ou varia, compramos outro. Temos um poder computacional elevadíssimo a um preço acessível, portanto não precisamos ter um orçamento elevado para comprar uma coisa destas. Ora, isso é o poder computacional a aumentar, resulta desta miniaturização e deste aumento exponencial da capacidade computacional, em que conseguimos miniaturizar e a um custo decrescente, que corresponde àquilo que Ray Kurzweil chamou a lei dos retornos acelerados. Ora bem, ou seja, o poder tecnológico cresce exponencialmente, o preço cai também, por vezes linearmente, mas também pode cair exponencialmente. Então o que é que nós obtemos? Temos, em termos de a performance por custo, cresce exponencialmente. Essa é a ideia da lei dos retornos acelerados, que se aplica a diferentes tecnologias, segundo o Ray Kurzweil, que é um dos grandes futuristas que trabalha a questão da singularidade tecnológica e que influenciou bastante
diferentes linhas do transhumanismo e do futurismo de Silicon Valley. Ora bem, a ideia central é que o poder tecnológico cresce exponencialmente a um custo cada vez mais acessível, portanto, nós conseguimos cada vez mais poder computacional. Permitiu esta revolução, a quarta revolução industrial é um fruto dessa aceleração decorrente da lei de Moore, porque temos uma aceleração cada vez maior, porque temos esta progressão exponencial. Ora bem, o que é que permite? Permite a internet das coisas, permite a digitalização de processos, por aí adiante, portanto é um impacto económico radical. E depois temos associado a isso, a essa digitalização, à possibilidade de acedermos à internet em dispositivos móveis. Temos a revolução, temos depois revoluções ao nível de inovação, portanto, ideias de coisas que podemos fazer com estes sistemas. Por isso, e a fintech é um exemplo desse tipo de inovação, portanto, em que temos as criptomoedas, em que temos a digitalização da banca, por aí adiante. E aí a revolução da fintech resulta fortissimamente daquilo que foi desta base de hardware que tem que ver com o facto dos transistores em microchips duplicarem a cada 2 anos. Ora bem, duplicarem em média, porque na verdade há desvios. Tem aqui os dados de 1971 a 2017, vamos confirmar a lei de Moore e modelar mesmo isto. De 1971 a 2017, aqui a fonte é o Our World in Data, e temos aqui a lei de Moore, e realmente os dados do número de transistores por microprocessador, de 1971 a 2017. Portanto, década de 70 em diante, com os dados de número de transistores por microprocessador e os saltos que isto que vamos tendo, portanto, progressivamente, temos aqui nitidamente a dinâmica exponencial visível. Ora, tem aqui os dados. Portanto, em 1971 tínhamos 2.308 transistores por microprocessador e depois isto vai subindo e temos aqui em 2017 este número de transistores por microprocessador. Ora bem, esta dinâmica pode ser modelada utilizando, e tem aqui outra vez, em termos de nuvem de pontos, modelada a partir de uma regressão. Tem aqui a regressão obtida a partir da previsão de linha de tendência utilizando o Excel. E o Excel dá-nos uma equação dinâmica e dá-nos a capacidade explicativa do modelo. Neste caso, a capacidade explicativa do modelo de regressão obtido pelo Excel é de 99,56%. Portanto, este é o chamado coeficiente de determinação que dá a capacidade explicativa do modelo de regressão. Ora, 99,56% é uma capacidade explicativa elevada, está já a caminhar para os 100%. Portanto, o modelo de regressão é um bom modelo para explicar esta dinâmica. Mantendo-se esta dinâmica, temos este modelo com uma elevada capacidade explicativa. Temos alguns desvios, como podemos ver, em relação ao modelo, mas temos então o modelo extraído a partir dos dados, o modelo dinâmico. E esse modelo dinâmico dá-nos o quê? O número de transistores por microprocessador previsto pelo modelo, e temos aqui a equação dinâmica, em que temos T é o tempo, em anos, neste caso medida em anos, e temos a previsão para o número de transistores. E está aqui com uma exponencial de 0,3482T. Agora vamos confirmar a lei de Moore. A lei de Moore diz-nos que a cada 2 anos, em média, o número de transistores tende a duplicar. Então vamos pôr N de T mais 2 a dividir por N de T e a ver se há essa duplicação. Ora, substituindo a nossa equação dinâmica e simplificando, nós obtemos realmente que o número de transistores ao fim de 2 anos, portanto, dividindo ao fim de 2 anos NT por NT mais 2, com o tempo medido em anos, obtemos isto aproximadamente igual a 2,006516 por ali adiante. Na verdade, está próximo realmente daquilo previsto da lei de Moore, embora seja ligeiramente superior a 2. Portanto, de 2 em 2 anos, praticamente duplica, mas ultrapassa um bocadinho o fator de 2. Portanto, e temos aqui então um exemplo de modelação dinâmica em que obtivemos a regra dinâmica utilizando uma regressão, neste caso uma regressão não linear. Portanto, isto termina este segundo webinar,
no próximo webinar iremos ver já as equações diferenciais e a modelação da dinâmica de sistemas, o conceito de variável de fluxo, de variável de estoque e como é que temos na dinâmica de sistemas uma computação em rede.